galera, tudo jóia com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história. E a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o povoamento da América. Para falar de povoamento da América, nós temos que entender que essa característica, essa parte da história está relacionada à pré-história. Então, quando nós vemos a pré-história no que se refere ao continente europeu, à África e à Ásia, nós temos que entender também que aqui na América estava acontecendo. É claro que nós não temos tantas características quanto a característica do Oriente Próximo, lá na Ásia, mas não significa que seja menos importante para nós entendermos como que esses povos vão chegar aqui na América e como que isso vai repercutir nos nossos dias atuais, até porque são povos que nós estudamos aqui também, né, nas nossas aulas de história. Então, para a gente fazer a nossa aula, então, nós vamos nos apropriar de um slide. E eu queria que vocês, então, prestassem atenção. Eu vou colocar aqui para a gente, aqui, então, o slide. Vamos lá, então, pessoal. O povoamento da América. Para a gente entender, então, o povoamento da América, nós precisamos entender essa parte que é histórica, né? Porque, tradicionalmente, assim como eu falei para vocês, nós citamos muito a África, a Ásia, o continente europeu, mas nós temos que entender que há registros de fato que aqui na América também vai ocorrer também esse período pré-histórico, esse período de desenvolvimento das comunidades primitivas, das civilizações, das sociedades. Aqui na América vamos ter inúmeros relatos, né? E a gente vai entender também que esse mistério que envolve a pré-história da América, ele acontece porque nós temos aqui, né, no Brasil principalmente, nós temos tantos sítios arqueológicos aqui e que descobertas ainda estão sendo feitas com relação à pré-história que houve aqui na América. A gente entende que a descolonização ou despovoado da América ela vai acontecer em torno de 16 mil anos atrás. Como assim? Acreditava-se que dentro de um período que era denominado Pangeia. Pangeia é um período em que os historiadores acreditam que a Terra era junta, em que os continentes eram ligados entre si. E com o tempo, né, esse continente vai ser desligado e esse despovoamento vai acontecer 16 mil anos atrás, onde vai acontecer novamente um processo de imigração para a América. Então, nós temos que entender que entre 16 mil anos, então, que foi o despovoamento, há 12 mil anos atrás, onde é a datação do último vestígio histórico de seres humanos aqui na América, vai acontecer, então, essa imigração para o continente novamente. Essa imigração ela vai acontecer de várias formas. Aqui tem um mapa representativo e eu quero que vocês entendam ele aqui para a gente. Aqui nós estamos falando de uma perspectiva imigratória. Essa perspectiva imigratória, nós temos rotas que são comprovadas e rotas que são de hipóteses, de povos que vieram para a América. Então, essas setinhas vermelhas vão representar essas rotas comprovadas e essas setinhas, então, alaranjadas vão representar essas hipóteses sobre algumas rotas das pessoas que vieram para cá. Para a gente entender elas, então, nós entendemos que, historicamente, os seres humanos, então, eles vão se desenvolver no continente africano. As primeiras hipóteses, então, de migrações e imigrações vão partir do continente africano. Partindo do continente africano, eles vão passar aqui pela Ásia, né, pelo Oriente Próximo, onde nós temos uma aula também que é a Mesopotâmia. Nós vamos ver os povos da Mesopotâmia. Aqui nós vimos o Egito. E esses povos eles vão, então, imigrando para outros continentes, como para a Europa. Eles vão vir para a Ásia, migrando para a Ásia, vão descer aqui para a Oceania. Aí, dentro da Oceania, que nós vamos ter as rotas hipotéticas, que é a relação de que esses povos vieram pelo oceano até chegar na América Central e na América do Sul, onde você está vendo essas setinhas aqui, ó. Então, essa rota hipotética, ela vai representar, então, essa possível imigração para o continente africano. Mas até então, o relato histórico que se tem é que eles passando aqui, então, pelo continente asiático, aqui em cima, eu estou com a seta aqui, eu estou com a minha setinha aqui, ó. Não sei se vocês estão identificando aqui, ó. Estou aqui no meio do oceano, agora foi aqui, ó. Aqui nesse lugar aqui, a gente fala de um estreito. Esse estreito era chamado de Estreito
de Bering. O Estreito de Bering, então, ele é essa representação dessa passagem migratória. Era um estreito caminho de terra que fazia com que as pessoas, esses nômades, povos nômades, são povos que não têm residência fixa. Então, eles vão estar mudando constantemente. E essa imigração, a gente entende que está dentro do período chamado período paleolítico. Nós temos até uma aula aqui falando sobre isso também, né? Nós já vimos falar sobre isso. E dentro desse Estreito de Bering, então, que hoje corresponde a uma faixa oceânica, nessa época de imigração, representa, então, um estreito caminho de terra em que as pessoas vão entrar aqui pela América do Norte, vão descer a América Central e vão povoar, então, todo o continente americano. Essa é a corrente, então, de povoamento, que data desde 16 mil anos atrás até o de 12 mil anos atrás. Nós vamos entender por que 12 mil anos atrás, tá? Aqui a gente vai ter essa representação, então, que vai ser do período paleolítico, que é a pintura rupestre. E a pintura rupestre, então, ela vai ser essa primeira parte da comunicação entre os povos, né? Desses povos que moravam em cavernas, que viviam da caça, da pesca, da coleta, desses povos que eles eram nômades e que descobriram fogo, se adaptaram dentro do seu contexto e possibilitou a esses povos imigrar por todo o continente. E a pintura rupestre, né, nós vamos ter que não só aqui no Brasil, aqui em Lagoa Santa, mas em tantos lugares da América e do mundo, esses registros de pinturas rupestres desses povos antigos que deixaram para a gente, né, e que se comunicavam através delas também naquela época. A gente entende também que as atividades agrícolas, né, elas correspondem à mesma parte que aconteceu lá do Oriente Médio, na aula de período paleolítico, neolítico e idades metais. Eu faço muita referência a essa aula, porque aqui nós não detalhamos o período paleolítico, neolítico e nem idades metais, mas nós temos que entender uma coisa não está desligada da outra. Então, se nós falamos de atividades agrícolas, nós temos que entender que aqui na América elas foram desenvolvidas posterior à prática que já havia lá no Oriente Próximo, que foi durante que nós chamamos de Revolução Agrícola, que era a transição do período paleolítico para o neolítico. Aqui, segundo a datação que há histórica, foi posterior, mas foi efetiva da mesma maneira. Então, isso então vai proporcionar, dentro da questão da agricultura, o que nós chamamos de sedentarização. Sedentarização, ser sedentário, é um conceito da educação física que vai referir àquelas pessoas que não fazem atividade física. Para nós, aqui na história, nós referimos àquelas pessoas agora, então, que têm moradias fixas, que vão habitar ao redor dos rios, que não vão precisar ficar mudando de cidade em cidade, que já vão ter ali o seu local pré-determinado de estadia. Então, a agricultura proporciona, então, a eles a sedentarização e a formação das comunidades primitivas, ou das primeiras sociedades. Isso nós vamos ver, por exemplo, dentro da América do Norte, quando formos referir sobre colonização inglesa, nós vamos falar um pouco sobre esses povos, os Yorks, o Oklahoma, sobre os povos que habitavam naquele lugar. Nós vamos ver na América Central, do Norte e do Sul também, 3 povos que eram chamados de maias, incas e astecas, que eram chamados também de povos pré-colombianos, porque eles se referem à colonização espanhola. E aqui no Brasil, que foi a colonização portuguesa, nós vamos ter tantos outros povos também, os aruacas, os géias, os tapuias, os tupis, os guaranis, os tupinambás, os chavantes. Esses povos, então, eles vão se formar a partir desse desenvolvimento agrícola e dessa sedentarização. Então, eu estou fazendo só um contexto mesmo para a gente estar entendendo. Aqui no Brasil, né, a gente precisa entender aqui do Brasil por quê? A datação do crânio mais antigo da América aconteceu aqui no Brasil, propriamente aqui em Minas Gerais, em Lagoa Santa, nessa região, né, da Grande Belo Horizonte aqui. Essa área, então, essa datação desse crânio, desse vestígio humano, vai ser datada de 2.000 anos atrás. O último que foi encontrado até o momento, esse crânio é o que foi dado o nome para ele de Luzia,
né? Aqui vai ter essa imagem que vai representar que essa reconstrução de provavelmente como ela era, né? Então, o fóssil vai apresentar essa proximidade tão morfológica com os povos africanos e não com os mongoloides, até porque a referência que se tem da transição dos povos asiáticos para a América vai fazer aquela representação de como que eram esses povos, por exemplo, quando a gente vê o índio, né, que é mais puxado dentro das características para os asiáticos, mas a datação dos primeiros povos representa os povos, desde os povos africanos, porque vai representar aquele mapa que nós fizemos com relação à expansão e à imigração desses povos para a América. Lembra que nós comentamos que eles vieram da África e eles foram migrando, migrando até chegar aqui? A luzinha, então, vai representar isso. Infelizmente, né, o crânio dela foi queimado lá no Museu do Rio de Janeiro, quando ele pegou fogo, infelizmente, mas é umas datações mais antigas que nós temos, então, dentro disso. E a gente vai ver aqui, então, essa questão, né, dos sítios arqueológicos que nós temos aqui no Brasil, devido a essa importância dessa datação e desse crânio que foi achado também, não, obviamente, sendo o único, mas estudos, como eu comentei com vocês, estudos ainda estão sendo feitos, estudos ainda estão sendo elaborados com relação a isso, e que nós precisamos realmente ficar atentos. Outra coisa que nós precisamos entender aqui também, que existiam os sambaquis. Sambaquis eram amontoados de conchas, e esses amontoados de conchas, eles eram utilizados para fazer essas cavernas primitivas, porque eram as primeiras habitações desses povos. Esses sambaquis, então, eles ficavam no litoral, né? Eles eram proporcionais do litoral, por causa também desses amontoados de conchas e que faziam bases muito sólidas para poder cavar e fazer com que essas pessoas habitassem ali. Os sambaquis, né, no plural, até porque eram muitos e vão ser também objetos de investigação de arqueólogos, historiadores e outros profissionais para entender como era essa questão da cultura. Aqui a gente vai ter, então, essa questão desses povos, como elas se vão desenvolver, né, com essas zonas agrícolas, de cerâmicas aqui dentro do Brasil. Nós vamos ver na aula de colonização e também na aula de povos indígenas no Brasil, como que houve essa expansão desses povos aqui, com os tupi-guaranis, a união desses povos, como eles viviam. Vamos ver também na aula de povos pré-colombianos, os maias, os incas, os astecas. Dentro da aula de colonização inglesa, iremos citar alguns povos indígenas também. Resumindo, então, para a gente estar fechando a nossa aula aqui, só um momento, para a gente estar fechando a nossa aula aqui, então, para a gente fazer um breve resumo de tudo que foi falado. Nós falamos aqui, então, sobre o povoamento da América e como que esse povoamento se deu desde um período de despovoamento há 16 mil anos atrás até a primeira referência de um fóssil encontrado aqui na América que datava do ano de 12 mil anos atrás, que foi dado o nome de Luzia, até pela questão do lugar onde ela foi encontrada, que esse crânio foi encontrado. Então, essa datação e essa região que essa 16 mil a 12 mil anos atrás refere-se então a um processo de imigração que vai partir da África e que vai passar pela Ásia e chegar até a América. Chegando até a América, então, nós vamos ter os povos, a partir do desenvolvimento da agricultura e da sedentarização, os povos que vão estar na América do Norte, América Central, América do Sul, e que nós falaremos apropriadamente deles em outras aulas nossas. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês também assistam às nossas próximas videoaulas. Até mais, um abraço para vocês.